Eu já ouvi muita gente falar assim, quando a gente está passando por luta, quando a gente está passando por prova, a gente não pergunta para Deus por quê. A gente pergunta a Deus para quê. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Senhor, qual é o objetivo que o Senhor permitiu que isso chegasse até a mim? E quando a gente fala de família, a gente percebe que muitas coisas acontecem para que nós pudéssemos ser ajustados e alinhados ao plano e ao projeto que Deus tem para a gente. Mas aqui nesse texto aqui, eu vou perceber que Jesus ele vai fazer algumas perguntas, né? Então assim, se de repente a gente tem dificuldade de perguntar alguma coisa, aqui Jesus está perguntando. E o mais interessante é que quando a gente lê os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus não responde perguntas. Ele, quando alguém pergunta alguma coisa para ele faz uma outra pergunta em si, né? Mas assim, que Deus possa ministrar o nosso coração. Verso 14 fala assim: quando se aproximou dos discípulos, logo ao redor deles, grande multidão, e alguns escribas que disputavam entre eles. Logo toda a multidão vendo, ficou espantada aí, correndo para ele e saudava. Perguntou-lhe os escribas: que é que discutis com eles? Você vê Jesus perguntando: o que vocês estão discutindo com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, arranja os bens e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. Trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deles e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta não se pode sair com coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Papai, essa é a tua palavra. E ela, desde já por ser lida, ela já não volta a fazer. Nos ensina nessa manhã. Fala conosco, nos instrui. Assim eu oro a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava no monte da transfiguração com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E naquela manhã eles descem do monte e eles encontram um alvoroço no monte. A palavra do Senhor diz que quando Jesus desce ali, uma multidão de gente começa a discutir. E em Jesus ele se aproxima daqueles homens ali e ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo? E um da multidão se levanta naquele momento e fala assim: mestre, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos orar por ele e eles não puderam expulsar o demônio por ele. E quando a gente entende pelo texto aqui, a Bíblia fala que o espírito que estava no menino era um espírito mudo, né? A Bíblia faz questão de dizer que o espírito era mudo. E ele começa a falar para Jesus que muitas vezes ele se debatia, ele espumava, ele ficava fora de si. E aí Jesus vai dizer uma coisa assim muito pontual. A primeira verbalização de Jesus aqui é assim: ó geração incrédula. Até quando? Até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Quando eu olho para esse texto aqui, eu olho para a nossa condição, eu olho para o que nós estamos falando de família, algumas famílias que eu tenho acompanhado, pessoas que eu tenho visto, pessoas que eu tenho presenciado,
tem vivido situações difíceis, talvez não tenha um endemoniado na família, talvez não tenha uma pessoa prostituta na família, talvez não tenha um alcoólatra na família, talvez não tenha um drogado na família, mas vive conflitos. E quando eu olho para Jesus, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu entendo, né, que aflições e sofrimentos são coisas diferentes. Eu posso estar afligido aqui, mas eu não preciso sofrer com isso. Por quê? Porque eu preciso crer que quem está comigo é maior do que o sofrimento. Quem está comigo é maior do que a dificuldade. Glória a Deus. Quem está comigo é muito maior do que esse presente momento que eu estou passando agora, porque de repente o momento que eu estou vivendo agora não me define quem eu sou o Senhor. Glória a Deus. O que me define quem eu sou o Senhor é aquilo que Ele tem para mim no futuro. E Jesus, quando Ele chega ali, a primeira coisa que Ele mexe com aquele povo é assim: vocês são incrédulos, vocês não têm fé. E aí Ele começa a fazer perguntas, e a primeira coisa que Ele pergunta para o pai daquele menino assim: ó, desde quando seu filho está assim? E às vezes a gente tem uma certa dificuldade, principalmente nós que somos da oração, nós que somos da igreja. Há quanto tempo que eu tenho orado por uma coisa específica? Há quanto tempo que eu tenho buscado o Senhor de uma forma? Há quanto tempo eu tenho buscado? E esse homem aqui, ele fala assim: ó, eu levei o meu filho já, só que eu trouxe aqui para os teus discípulos. E eu fico imaginando assim: Senhor, até quantos lugares que eu preciso ir? Quantas pessoas que eu preciso que orem por mim? Quantas pessoas que eu preciso levar a minha família? Quantos lugares diversos que eu preciso ir para que o meu problema seja solucionado? E Jesus está dizendo assim: você precisa ter simplesmente uma coisa, você precisa crer. Simplesmente. Amém. Eu encontrei uma família há uns anos atrás, uma menina que tinha uma deficiência de retardamento mental, e a mãe dela foi para a igreja por causa dessa doença. E eu me lembro que um dia nós conversando, ela falou para mim assim: ela falou: Sônia, todo lugar que fala para mim era benzedor, era sempre uma cura, era sempre espírita, era orar. Tudo que falava assim: vai lá para fulano, olha o que acontece. Tudo que falaram para mim fazer, eu fiz. Quando eu olho para esse pai de família aqui, alvoroço do carro, ele chega e fala assim: olha, eu já levei, mas trouxe para os seus discípulos, trouxe para quem? Para aqueles que declaram a tua palavra, para aqueles que andam com o Senhor. Talvez pessoas vão vir até nós, talvez nós vamos orar por pessoas e aparentemente não vai acontecer nada, porque de repente as pessoas vão trazer as pessoas aqui simplesmente para provar o nosso coração, ou de repente para nos afrontar. Porque aquilo que poderia se tornar algo milagroso, de repente passa na afronta. Por quê? Porque aqui agora o homem já está duvidoso. Porque levou para os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não puderam responder. Mas a Bíblia fala que o espírito era mudo, e a gente entende que a maioria das pessoas que são mudas, elas são surdas. Ou seja, esse tipo de espírito aqui, ele não ouviu uma voz de comando. E às vezes a gente está delegando, falando, ministrando, compartilhando, e a gente não entende que de repente quem precisa ouvir não está ouvindo. Por quê? Porque existe uma surdez espiritual em que as pessoas não estão ouvindo. A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus vai tratar é a incredulidade. Quando eu olho para o jardim do Éden, e eu olho para a conversa que a serpente tem com Eva, eu percebo que a incredulidade entra no coração de Eva. Por quê? Porque Deus dá uma ordem, a serpente dá outra, e ela prefere acreditar no que a serpente está dizendo do que naquilo que o Senhor diz. E às vezes, nos nossos dias de hoje, com tanta dificuldade com a família, nós estamos confiando ou acreditando muito mais naquilo que o mundo está dizendo, que as pessoas estão dizendo, do que naquilo que a Bíblia por si só está dizendo. E esse homem continua dizendo, porque Jesus ele vai desafiar a fé deles, ele vai dizer assim, ó, desde a infância. A Bíblia não relata quantos anos o rapaz tem. Só que fala que desde a infância. E nós temos dificuldades, né, de falar que espíritos malignos, de repente, podem possuir crianças. Nós temos dificuldades, de repente, de achar que o espírito maligno pode pegar um menino de 5, 6 anos. E a Bíblia está dizendo para a gente aqui, ó, que desde a infância, esse menino tem problema. A Bíblia não fala que a mãe dele foi lá, a Bíblia não fala que os irmãos dele foram ali, a Bíblia fala que um pai desesperado levou aquele menino para que Jesus pudesse contar a história dele. E ele está dizendo assim, ó, desde a infância. E aí o homem continua dizendo, aí muitas vezes lança no fogo e na água para destruir. Só que eu vou dizer assim, ó, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Será que se hoje nós chegássemos diante de Jesus, eu vou chegar diante de nós, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Às vezes a gente chega diante de Jesus e ele fala assim, Deus, é quando o Senhor quiser. Ou Senhor, eu sei que existe um tempo, mas o
de oração, a gente vem com um ambiente de libertação, mas eu venho só para reclamar, eu venho só para murmurar. E às vezes a gente não ora e não leva diante do Senhor da forma como nós deveríamos levar e orar. Ele está simplesmente pegando a bucha da dificuldade dele e falando assim: ó, se o Senhor puder, faz. E Jesus vira para ele e fala assim: você pode crer? Porque tudo é possível ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor está falando comigo, com você, que hoje nessa manhã, eu creio. Amém. Eu creio para a minha recuperação física. Amém. De ai Deus, declare, Eu declare. creio na libertação da minha família. Eu creio Glória a na libertação do meu Deus. esposo. Amém. Eu creio na libertação dos meus filhos. Eu creio no ajuntamento. Amém, Senhor. Glória a Eu creio na Deus. minha casa. Eu creio no meu trabalho. Eu creio por aquilo que eu estou buscando, Senhor. Ou eu simplesmente estou falando assim: Deus, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser fazer. Não, Deus quer fazer. Amém. Mas o quanto que eu quero que Ele faz. O quanto que eu tenho me lançado e acreditado que Ele quer fazer. Ele está dizendo para mim: se você crê, eu vou fazer. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Não existe impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é Amém. possível. Amém. Ai Deus, declare. O quanto que eu tenho buscado, o quanto que eu tenho me dedicado, o quanto que eu tenho apresentado a minha família, o quanto que eu tenho falado: Senhor, a minha família é do Senhor. Eu gosto muito daquela palavra lá de Atos, capítulo 16, se eu não me engano, quando o carcereiro Paulo está conversando, e Paulo vira para ele e fala assim: ó, pelo Senhor Jesus, você e sua casa. Acontece algo extraordinário naquele lugar ali, aquele homem vai tirar a vida. E Paulo fala: não, nós estamos todo mundo aqui, porque ninguém vai ter fugido. Ele vai dizer o que para aquele homem: crê no Senhor Jesus, ele vai ser salvo. Muito pelo caso. Amém. Glória a Deus. Pela manhã, assim como a palavra está dizendo assim: tu podes crer, tudo é possível. Porque vai existir coisa, amado irmão, que o Senhor vai mexer no meu brilho. Vai existir coisa que o Senhor vai mexer na minha fé. Vai existir coisa que Ele vai me provar, Ele vai me esticar, até saber o ponto que eu posso ir, até o ponto que Ele pode me levar. Vai existir situações que Deus literalmente vai me livrar, mas existem situações que Ele vai deixar eu passar aquela situação. Ele vai fortalecer a minha fé. Depois que Ele fortalece a minha fé, nada mais me abala. Depois que Ele fortalece a minha fé, nada mais me tira do prumo. Depois que Ele fortalece a minha fé, a palavra que vai sair da minha boca é: eu sei quem eu creio. Amém. E o Senhor se levantará comigo. Glória a Eu Deus. sei quem eu tenho crido. E o Senhor se levantará comigo. Em vez de nós chegarmos aqui e falar: Senhor, a minha casa está destruída, o meu marido já não vem mais, os meus filhos não se alinham mais, a minha parentela está descontrolada. Senhor, eu sei quem eu crido. E o Senhor vai se levantar comigo. Eu sei Glória a quem eu tenho Deus. crido. E o Senhor vai se levantar comigo. Amém. Ai Tem um Deus, texto ai no livro Deus, de Jó, eu declare. quero deixar esse texto aqui, dentro dessa ministração aqui ainda, que foi um texto que o Senhor ministrou muito no meu coração essa semana. E às vezes a gente percebe assim que Deus ele tem falado conosco, Deus tem ministrado no nosso coração, e às vezes Deus ele quer trabalhar nessa questão da fé, Ele quer ministrar no nosso coração, e a gente não entende, né? Quando Jesus ele chega naquele lugar de manhã cedinho, o tempo de manhã daquela época deveria ser mais ou menos umas 5h30, 6 horas da manhã, quando o sol está nascendo. E tem um texto aqui em Jó que ele fala assim: ó, mas se tu de madrugada buscares ao Deus Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Se for escuro e reto, ele fala assim: ó, certamente logo despertará por ti, restaurará a morada da tua justiça. Está dizendo assim: ó, Amém. se você buscar o Senhor em primeiro lugar. Mateus 6,33 vai dizer assim, ó, buscarmos a Deus, né, e o Senhor e a sua justiça. Glória a Buscar Deus. primeiro dele e a sua justiça. Então, Amém. essa coisa será acrescentada. Ele está dizendo assim: mas se tu, tem uma versão que fala assim: se tu buscares cedo, tem uma versão que fala, a minha fala de madrugada, buscares ao Deus Todo-Poderoso e pedires o que? Misericórdia. Glória a Deus. Ai, eu Mas declaro, é porque nós declaro. temos misericórdia. Esse homem buscou o Senhor cedo. Esse homem se encontrou com o Senhor bem cedinho, de manhã cedo. Ele descendo do monte, aquele alvoroço todo ali. Era de manhã, ele buscando a Deus com misericórdia. Mas ele dizendo assim: você precisa ser reto e puro. Porque a Bíblia fala que certamente o Senhor despertará por ti. Certamente Ele vai levantar comigo, vai levantar com você. E a Bíblia fala que Ele vai restaurar a nossa morada e fazer justiça. Amém.
Amém, Senhor. Certamente Deus vai restaurar a nossa casa e fazer justiça. A Bíblia fala que um pai Glória a filho Deus. clamando com lágrimas, ele responde: Senhor, eu creio. E aí vai verbalizar o quê? Ajuda na minha mente. Às vezes, irmão, nós deveríamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, hoje eu não estou legal. Senhor, hoje eu não estou bem. Senhor, hoje parece que a minha fé, ela está com problema, minha fé parece que está com dificuldade hoje. Eu sei que eu tenho crido, mas me ajuda na minha falta de fé. A Bíblia fala que esse homem, quando ele chega diante de Jesus, antes de Jesus confrontar ele com a fé, era algo desafiador. Antes de Jesus confrontar ele, era algo que para ele parecia impossível. Mas antes de Jesus confrontar ele, porque Jesus tem que trabalhar primeiro na minha arrogância. Jesus tem que trabalhar primeiro na minha prepotência. Jesus tem que trabalhar primeiro na minha falta de humildade. A Bíblia fala que Jesus mexe no brilho desse homem a ponto de se humilhar e falar: Senhor, agora eu creio, mas me ajuda, eu não tenho fé. Verdade. E às vezes nós precisamos chegar diante do Senhor e falar assim: Deus, me ajuda, mas a minha fé é desfalecida. Senhor, me ajuda, mas a minha fé enfraqueceu. Senhor, me ajuda, eu tenho pelejado tanto com isso aqui, só que eu estou olhando tanto problema, que eu me esqueci do tamanho que o Senhor é. Enquanto que a tua palavra está dizendo: Senhor, eu te buscar cedo. Glória a Deus. Certamente o Senhor vai se levantar por mim. O Senhor vai restaurar a minha justiça. Amém. O Senhor vai restaurar a minha morada. E esse homem, ele reconhece. Porque quando o Senhor confronta, ele reconhece que ele havia feito. E às vezes nós precisamos chegar diante do Senhor e reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa debilidade, e falar: Senhor, eu preciso, eu estou precisando, Deus. Deus, eu estou precisando, Senhor, eu não sei mais como orar. Deus, eu tenho lido a tua palavra, mas eu não tenho tido mais revelação da tua palavra. Senhor, eu busquei o fulano já não me ajudou mais. Eu preciso reconhecer que eu estou numa situação onde eu estou totalmente dependente do Senhor. E o quanto que nós somos dependentes do Senhor nesse dia de hoje? O quanto que nós estamos entregues ao Senhor nessa manhã? O quanto que nós realmente cremos que Ele faz nessa manhã? Porque se tem uma coisa que Deus conhece, é o meu e o seu coração. Se tem uma coisa que Deus sabe, é qual é a motivação do meu coração. Ele sabe o que vai acontecer comigo depois que eu sair desse ambiente aqui. Ele sabe que de repente eu lancei palavras aqui que eu não creio o suficiente, que essas palavras simplesmente foram lançadas. Mas Ele sabe que eu vou sair daqui também com o meu coração cheio de fé, cheio de expectativa, cheio de alegria. Por quê? Porque agora o Senhor mobilizou. Ele se levantou, Ele veio ao meu encontro, Ele veio ao meu favor. Mas Ele disse para mim assim também, que eu preciso ter fé. Mas em contrapartida, agora eu estou dizendo para Ele assim: Senhor, então me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. A Bíblia diz que Jesus veio da multidão, começou a correr, Ele vai repreender o Espírito e vai dizer assim: ó, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Amém, Senhor. Glória a Nós Deus. temos que sair daqui nessa manhã e dizer: Senhor, visita a minha casa. Espírito mudo e surdo que está atuando lá, sai daquele lugar e não volta mais. Espírito mudo e surdo, entra, sai daquele lugar e não volta mais. Porque agora eu preciso entender o ambiente que eu estou, eu preciso entender os lugares que eu estou, eu preciso entender o momento que eu estou vivendo, e eu preciso começar a ordenar. E quem eu sou em Cristo Jesus agora, eu posso não só dizer para sair, mas para que ele não volte mais em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que quando o Espírito mudo ele sai, ele volta atrás mais sete. Mas a ordem de Jesus é que não entre mais nele. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque agora eu estou saindo com a bênção, agora eu estou saindo com a vitória, agora eu estou saindo com a resposta, agora eu estou saindo com a solução. Eu estou indo para casa agora com o respaldo, com a resposta de Jesus. E a resposta é: sai e não volta mais. A resposta é: sai, seja curado, seja liberto, e seja constantemente. Não volte mais a ficar perturbado. Amém. Não volte mais a beber, não volte mais a fumar, não volte mais para o estado que você está. Seja livre em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Oriare E a clovelá. Bíblia fala que naquele momento a agonia foi tão grande. Aquele menino ficou como se ele tivesse morto. E às vezes existem lutas que nós enfrentamos. Existem batalhas que nós passamos. Que nós ficamos como se nós estivéssemos desfalecidos fisicamente. E a Bíblia diz que Jesus pegou na mão daquele menino e restaurou ele a sua saúde. Amém. Restaurou ele a sua saúde. Glória a Deus. E ele se levantou.
Glória a Eu creio que Deus. o Senhor vai pegar a nossa mão nessa manhã hoje. E vai Amém, restaurar o nosso vigor, Ele vai restaurar a nossa força, e vai nos levantar para que nós possamos voltar para os nossos lares, para as nossas casas, com essa convicção de que essa palavra para os nossos lares mudou totalmente a expectativa da nossa família. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu falo também que depois, quando Jesus resolve toda essa situação, os discípulos vão conversar com Jesus. Mestre, o que foi aquilo? Porque nós já tínhamos expulsado demônio, nós já tínhamos curado pessoas pelo nome do Senhor. O que foi que aconteceu? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aqui Jesus vai trazer uma alerta para mim e para você. Ele vai dizer assim: ó, existe uma casta que não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que eu entendo com isso aqui? Eu entendo que a gente precisa identificar com o que nós estamos lidando no mundo espiritual. Por que eu estou lidando no mundo espiritual? Os discípulos, eles vinham numa vibe assim, muito assim, a gente está orando, os enfermos estão sendo curados, né? A gente está expulsando os demônios, estão saindo, mas de repente eles lidam com uma situação em que eles não entendiam o que estava acontecendo naquele ambiente ali. Eu acho interessante que quando Jesus desce do monte ali, ele não vai direto comigo que tem demoniado, já volta a mão e já expulsa o demônio, não. Jesus teve uma percepção que no mundo espiritual tinha algo diferente. E quando ele tem aquela percepção diferente, ele vai buscar respostas no mundo natural. E às vezes, irmãos, nós precisamos buscar resposta no mundo natural. E aí, buscando resposta nesse mundo natural, eu vou entrar em quê? Eu vou entrar nesse trabalho de quê? De oração e jejum. E eu vou começar a juntar brasas vivas sobre a cabeça daquele problema. Porque quando eu ajunto brasas vivas sobre a cabeça daquele problema, eu sou vitorioso. E eu alcanço essa resposta em nome de Jesus. Talvez hoje a gente está aqui e a Bíblia fala dessa história, e é uma história que não é uma historinha, mas é um fato que aconteceu, o fato que Jesus nos dá informações, o fato que Jesus coloca para a gente entendimento, que nos dá sabedoria, o fato que Jesus mostra o Senhor procurar um menino, ele se envolve com as coisas aqui da terra, entendendo que ele é do céu, mas ele começa a perguntar para aquilo que está ao redor, e ele fala assim: por que é isso? Por que é aquilo? Jesus se envolve com a família para entender o que está acontecendo, e às vezes a gente está só orando, mas a gente não para saber o que foi que aconteceu com aquele fulano. Por que o fulano chegou nessa situação? Por que o ciclone chegou nessa situação? Por que a família dele foi destruída? Por que a casa desmoronou? Por que tudo dissolveu? Será que foi só o diabo? Não, será que não foi só isso? Não, onde que foi a brecha? Por onde que o mal entrou? É de família, não é? Onde que tem que cortar o mal pela raiz? E foi isso que Jesus fez. Ele perguntou para o pai do menino, ele perguntou para a autoridade naquela casa: desde quando isso tem acontecido? E Jesus sabia que era um demônio surdo-mudo. E naquela hora ali, a ordem de Jesus é: demônio surdo-mudo, sai dele e não volta mais. E para os seus discípulos é o quê? Procure saber, procure se informar, procure entrar nesse lugar aí, para que você possa ter uma vida de jejum e uma vida de oração. A gente que trabalha com libertação, a gente tem que ser criterioso. A gente que entra nos lares, que entra nas famílias, nós entramos em lugares que existem principados, que existem potestades, nós entramos em lugares que tem castas demoníacas, que a pessoa não quer largar mais aquilo. E Jesus, ele trata com os discípulos aqui, mostrando para eles o que tinha acontecido. E Jesus, ele estava nessa vida de oração e jejum. Mas os seus discípulos não estavam. Os seus discípulos não tinham maturidade suficiente. Mas ele permite essa situação aqui para fazer o quê? Para trabalhar os seus discípulos, para mostrar para eles que ali Jesus estava, mas quando Jesus não estivesse, nós temos que fazer o quê? Ter uma vida regada de oração e jejum. São duas ferramentas importantíssimas na vida cristã. Amém. Duas ferramentas poderosíssimas na vida cristã. Glória a Deus. Isso acompanhado com leitura da palavra, acompanhado com a meditação. Eu vou olhar, eu vou encontrar dificuldade, mas o meu problema, outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui, a nossa luta não é contra a carne nem sangue,
nos principados, nas potestades. E aí a Bíblia fala sobre o capacete, fala sobre o escudo, fala sobre o cinturão, fala sobre a espada, fala os pés calçados com a preparação do Evangelho, porque para enfrentar o mundo espiritual, eu tenho que estar revestido da graça do Senhor. A Bíblia fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque é só pelo Senhor que eu venço, é só pelo Senhor que eu sou bem sucedido. Amém. Amém. Essa palavra possa Glória a no Deus. nosso coração. Glória a gente Deus. possa realmente pedir ajuda para o Senhor. Senhor, eu vacilei aqui. Eu quero voltar para esse ambiente de jejum e oração. Senhor, eu quero entender no mundo espiritual contra quem eu estou lutando. Porque maior é quem está comigo do que aquele que está comigo. Amém, Senhor. Glória a Em nome do Deus. Senhor Jesus Cristo. Glória. Essa é a tua palavra. Ela não volta mais. Amém, Senhor. Senhor, a tua palavra fala de um homem, ó Deus, que levou o seu filho até Jesus. A princípio, meu Deus, eles levam os discípulos, porque a fama dos teus discípulos, meu Deus, elas chegaram às regiões. E a expectativa desse homem, meu Deus, era que os discípulos pudessem, meu Deus, salvar o filho dele. A tua palavra diz que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus, ele vai tratar, meu Deus, como o pai do menino. Ele vai tratar como responsável, como dono da casa. Pai, nós estamos numa campanha aqui, ó Deus, pela família, que tem sido alvo. E aqui, Deus, somos chefes de famílias, porque nós somos chefes de famílias aqui. Eu sou a chefe da minha família, Deus. Os pastores que estão aqui, os irmãos que aqui se encontram, são representantes legais do Senhor ali, ó Pai, em prol da família. Senhor, então, nós queremos apresentar, meu Deus, da mesma forma como esse Senhor apresentou, mas não, meu Deus, com incredulidade, não com falta de fé, mas com ousadia, meu Deus, intrepidez, crendo que o Senhor pode entrar em favor da nossa família, mudar a situação da nossa família, mudar a história da nossa família. Amém. Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita os nossos lares, as nossas Amém. Casas, Glória a visita, Deus. Senhor, os nossos filhos, a nossa parentela. Sim. E onde houver, meu Deus, um espírito dessa natureza que houve aqui, ó Deus, meu Deus, que saia, meu Deus, caia por terra, meu Pai, Sim, e meu não Deus. volte mais. Repreendemos o mal nas Porque nossas foi assim que a famílias, tua palavra em diz. nome do Senhor. Mas se tem, ó Deus, um Família, espírito resistente ali, ó Deus, assim como a tua palavra diz, meu as Deus, ovelhas que a que fazem nossa parte vida, desse Senhor Deus, rebanho, regada com repreendendo em oração nome e de jejum, ó Deus, Jesus. possa libertar Toda ação não só a mim, inimigas, mas aqueles que estão, meu Deus, do Satanás teu e lado seus da minha demônios. casa. Papai, Tudo mal abençoa os seja teus filhos, desfeito, tudo mal abençoa a grato tua a Deus, em família, nome de abençoa, meu Deus, cada um desses que o Senhor trouxe Sim, nessa manhã. Que essa abençoa. palavra, meu Deus, possa reverberar na sua mente, no seu coração. Que essa palavra, meu Deus, possa alcançar, meu Deus, de uma forma extraordinária, meu Pai, porque eu hoje, nessa manhã, Deus, aprendi do Senhor, Deus, que se eu tiver fé, tudo é possível. Tudo é possível. E aprendi também, ó Deus, que se a minha vida for regada com oração, jejum e palavras, ó Deus, o Senhor vai mudar não só a minha história, mas isso aí da minha casa, da minha família. Pai, eu oro, meu Deus, sobre essa casa, sobre esse ministério, sobre esse lar. Continua abençoando os líderes, os pastores que assim se encontram, meu Deus, guardando eles, livrando eles, ó Deus, protegendo eles. Papai, abençoa a família dos irmãos que estão aqui, ó Deus, que vieram com esse propósito. Visita os seus lares, guarda as suas casas, meu Deus, traz livramento, proteção, segurança. Blinda essa família pela fé do teu filho que se encontra aqui nessa manhã. Guarda, Deus, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória.